Olá, meus queridos buscadores, vamos voltar ao tema que a gente anunciou no Instagram, que é: você já pensou que você pode estar repetindo padrões antigos mal resolvidos? Isso é um tema muito interessante porque vai também definir as nossas escolhas na vida, né? Então, o autoconhecimento, ele traz essa possibilidade de você mergulhar em você quando algo não está legal, quando você está vendo que existe alguma coisa que não está enquadrado, onde você atrai situações na qual te fazem sofrer, entendeu? Então, quando você não olhar, enquanto você não olhar para dentro, dar esse mergulho interno, é muito difícil você detectar isso. Então, você começa a repetir padrões. Pode ser padrões de pessoas que normalmente te traem na sua vida, ou padrões que você pode sempre ser abandonada, né? Ou padrões de que você sempre se sente enganada, ou padrões de rigidez também, eu encontro muito isso. Pessoas que são extremamente, que atraem pessoas rígidas, pessoas duras, pessoas insensíveis, inclusive. Então, como a gente não pode mudar o outro, isso não existe na vida, em tudo aquilo que eu já estudei, você só pode mudar você mesma. Você mudando você mesmo, você muda a sua vibração naquilo que você atrai, né? Então, se eu tive um padrão de infância de traição ou de abandono, um exemplo que eu estou dando, você vai sempre acabar atraindo situações nessa situação de ou abandono, ou de traição, ou de engano, né? Porque esse padrão ficou lá atrás, que eu preciso rever, geralmente ligado à figura dos pais, ou um trauma que você passou. Então, esse convite é para que você possa fazer esse mergulho dentro de você. O que é que em mim eu estou precisando rever, eu estou precisando mergulhar, eu estou precisando ver, porque ele se torna recorrente. Você acaba realmente atraindo pessoas nessa questão. Por exemplo, um dos traumas recorrentes é o abandono, por exemplo. A criança se sentiu abandonada, ou os pais perderam os pais muito cedo. Qualquer desses temas, ele vai influenciar significativamente em você. E a tendência sua, como você não tem consciência, você vai atrair, porque tem toda uma lógica, tem toda uma harmonia no universo, para que chegue um momento em que você vai curar isso dentro de você. Faz parte do seu processo evolutivo. Então não adianta você apontar para o outro ou se fazer de vítima, né? Ah, porque fulano, porque eu atraio sempre pessoas que me traem ou que me abandonem, né? Então, aonde está? Normalmente está na criança que foi abandonada em determinada situação ou que foi traída, e isso precisa ser curado, precisa ser perdoado, precisa ser acolhido, precisa ser visto. E no momento que você faz isso, tudo começa a mudar. Você já não começa mais a atrair esse tipo de coisa, mesmo que fique em camadas às vezes mais finas, que você vai precisar ficar sempre alerta, né? Então assim, eu mesma na minha trajetória, eu não pensei que eu fosse uma pessoa tão rígida na minha vida. Então assim, trazendo grandes culpas, né, na minha vida. Então assim, quando eu vi isso, foi uma coisa muito forte para mim. Então, eu precisei cada vez mais curar isso, que nós somos perfeitos e imperfeitos, e que naquele momento nós demos, ou nossos pais demos, o que eles tiveram de melhor, o que eles podiam. Eu já falei sobre esse tema aqui uma vez também, de que nós estamos sempre num processo evolutivo. Então, você atrai o padrão, muitas vezes, que você precisa curar em você. Assim como também você atrai as qualidades, as pessoas que você admira. Elas também estão falando de você. E muitas vezes a gente não reconhece as nossas qualidades. Quando a gente atrai uma pessoa que demonstra tanto afeto, que cuida de você, que te ama espontaneamente mesmo, né? Que te aceita como você é. Aí a pergunta é assim, poxa, então eu também estou me aceitando como eu sou, né? Eu também sei das minhas qualidades. Então, isso é muito importante. O autoconhecimento te traz esse confronto, esse olhar para dentro, esse reciclar-se o tempo todo, perdoar-se também.
porque você não tinha consciência, como seus pais também naquele momento não tinham consciência e deram o que tiveram de melhor. Então esse é um convite para você, porque é só o amor que cura. O amor é o grande antídoto. E curar também as nossas feridas, curar a nossa criança ferida, mas também ver a grande luz. A luz, a sombra é a ausência da luz. Quanto eu mais trago consciência para mim, mais luz eu sou, né? Então, assim, a sombra não prevalece, mas a sombra faz parte para o seu próprio processo evolutivo. Aí está o convite, uma boa semana para vocês, um beijo no coração e muita luz, sem medos de ter algum problema e você não ter como resolver. Você vai sim. Se você for corajosa, eu digo sempre assim, para ser feliz, precisa ter coragem, ok? Um grande beijo.